Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Jesus. A presença do Senhor é real aqui nessa noite. E eu não sei você, mas a minha expectativa, ela está enorme para essa noite. A minha expectativa para essa noite, ela está confiante de que o Senhor, assim como eu falei, Ele vai entrar no íntimo do nosso coração. Ele vai invadir a nossa mente nessa noite, para que a gente tenha uma vida transformada. Se você tiver alguma coisa que está te distraindo neste momento, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, ó, não me distrai agora. Não me distraia porque agora eu quero receber uma palavra do coração de Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos aqui novamente em Tua presença, nós estamos aqui novamente levantando um clamor, Pai. Nós queremos Te agradecer por cada vida que está aqui nessa noite. Nós sabemos que se o Senhor trouxe essas vidas aqui, é porque elas precisam ouvir a voz do Senhor nessa noite. Há um propósito debaixo do céu e da terra, que nada acontece por acaso, tudo o Senhor tem um porquê e um para quê. Então nós acreditamos que se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós precisávamos estar essa noite, porque o Senhor quer falar conosco. Então venha invadindo os nossos corações, venha andando aqui no meio da nossa igreja, no meio das pessoas, dos membros, Pai, para que nós possamos ser mais cheios da Tua presença, mais cheios da Tua vontade, Pai. Porque nós acreditamos que o chamado que está sobre as nossas vidas, hoje ele vai ser despertado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, graça e paz, meu nome é Christian, e é uma honra poder estar aqui mais uma vez, para poder falar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana. E às vezes eu entro e falo essa mesma frase, é uma honra estar aqui para falar daquilo que Deus tem falado comigo, mas dessa vez Deus tem queimado dentro de mim, durante a semana toda, porque o Senhor me disse uma coisa: todos nós, sem exceção, todos nós carregamos um chamado. Todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas. Todos nós carregamos esse propósito. Você tem um propósito sobre a sua vida. Você tem um chamado que você carrega. E o Senhor hoje quer despertar ele em você. Então abra o seu coração, esteja preparado para que essa palavra, ela venha como um pano que venha limpando, tirando tudo aquilo que não é da vontade de Deus e deixando apenas aquilo que é da vontade dele, para que você saia daqui incendiando as pessoas, para que você saia daqui com o seu chamado incendiando, com o seu chamado queimando, despertado pela presença de Deus. Então eu creio hoje que o Senhor vai invadir o seu coração, só esteja preparado. E eu gostaria de começar essa palavra, o tema dessa palavra é um chamado. E eu gostaria de começar contando a história de um homem cujo seu nascimento foi resultado de um milagre de Deus, graças a respostas da oração da sua mãe. A mãe desse homem, ela era uma mulher estéril. Uma mulher estéril é uma mulher que não pode engravidar. É uma mulher que não pode dar à luz a um filho. E essa mulher, por não conseguir ter filhos, por ser uma mulher estéril, ela sofreu por anos e anos tentando. E ainda assim, essa mulher, mesmo sofrendo com esse problema que ela tinha, com esse obstáculo, ainda assim surgiu uma mulher que fez com que ela ficasse ainda mais frustrada. Surgiu uma mulher que provocava ela sem cessar, para que ela desanimasse daquilo que ela tanto sonhava. Mas com um ato de profunda fé e confiança e convicção daquilo que Deus poderia fazer, mesmo na incapacidade, na improbabilidade que ela vivia, ela se derramou na presença de Deus. Ela pediu para Deus em oração, para que o Senhor desse a ela um filho homem, mesmo ela sendo uma mulher estéril. E caso isso acontecesse, Deus realizasse esse desejo dela, ela pegaria o seu filho, da promessa que ela tinha feito a Deus, e entregaria ele ao serviço do Senhor, a obra de Deus. Essa mulher, para quem não sabe, ela era Ana.
E com tanta fé e esperança, ela deixou nas mãos de Deus o seu pedido. E Ele concedeu. Tendo então o seu tão sonhado filho, que foi chamado de Samuel, para quem conhece o profeta Samuel, que significa dedicado ao Senhor. Samuel, pela graça de Deus, pela fé daquela mulher, ele nasceu. E devido àquela promessa que ela havia feito, após Samuel atingir um certo tamanho, para que ele pudesse se alimentar com alimentos sólidos, Ana cumpriu a sua promessa. Ana pegou Samuel e levou para o templo para ser dedicado à obra de Deus, para ser dedicado ao serviço do Senhor, entregando ele ao sacerdote Eli. E ali o chamado de Samuel começou a ser desenvolvido de uma forma linda, sobrenatural, onde ele começou a aprender as coisas de Deus, a viver num ambiente propício para as coisas de Deus. Mas deixa eu te dizer algo neste momento, em nome de Jesus, deixa que isso entre no seu coração já, porque Deus quer falar com você nessa noite. Não deixe que o seu propósito e o seu chamado sejam apagados por conta dos ambientes que você tem frequentado. O Senhor tem um chamado na sua vida, mas não deixe que esse chamado ele morra por conta dos ambientes que você tem ido. Talvez você tenha escondido de muita gente os lugares que você tem ido, mas de Deus você não está escondendo. Do inimigo você não está escondendo. Então cabe a você andar nos ambientes que Deus te chama para andar, para que o seu chamado seja completo, o seu chamado seja realizado. O Senhor tem um chamado sobre a sua vida. Basta você vigiar os lugares que você acessa, as portas que você entra, para que você não apague aquilo que Deus está tentando escrever na sua história. Não troque alguns momentos de prazer, noites de prazer, por uma vida eterna ao lado de Cristo. Porque o chamado que você carrega é muito maior do que uma noite. O seu chamado que você carrega é muito maior do que algum prazer em alguns minutos. O seu chamado que você carrega não vale a pena ser trocado por um prato de lentilha. E até que Samuel, vivendo nesse ambiente propício, na presença de Deus, certa noite, enquanto ele dormia, ele ouviu a voz do Senhor, que o chamava pelo nome: Samuel, Samuel. E após Samuel entender, porque até então ele não tinha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus, ele não tinha essa sensibilidade, mas a partir dessa noite ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. A partir dessa noite ele aprendeu a como ser usado por Deus. É esse nível de maturidade, de sensibilidade que o Senhor quer que você tenha hoje. O Senhor tem um chamado sobre a sua vida, mas esse chamado ele só vai acontecer a partir do momento que você aprender a ouvir a voz dele. O chamado que Deus tem para a sua vida, ele só vai começar a partir do momento que você ter mais intimidade com ele. A partir do momento que você começar a buscar ele na sua rotina diária. Pela manhã, durante o dia, pela noite. Nós só vamos conseguir ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando nós temos uma vida com Deus. E Samuel então passou a ouvir mais a voz de Deus, e as profecias que ele começou a receber de Deus, ele começou a passar adiante, e as pessoas passaram a conhecer ele como o profeta que falava aquilo que Deus mandava, e as profecias se cumpriam. Esse foi como Samuel foi conhecido, porque as profecias que ele recebia de Deus, ele passava adiante, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram curadas, e aquilo realmente acontecia. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado sobre você hoje. E eu creio que em nome de Jesus, profetas vão levantar essa noite aqui. Profetisas vão levantar essa noite aqui. Existem profetas e profetisas aqui essa noite. E o Senhor tem isso sobre a sua vida. E se talvez você já tenha recebido alguma confirmação de Deus que você tem um chamado. Não deixe que essa chama se apague. Não deixe que esse chamado ele venha se esconder dentro de você. Porque hoje o Senhor quer te levantar. Hoje Ele quer reacender esse chamado. Hoje Ele quer fazer com que você comece a viver por completo aquilo que Ele tem para você. Todos os propósitos, todas as vontades, todos os desejos que Ele já tem preparado para a sua vida. E o Senhor está levantando hoje pessoas que serão como Samuel.
conhecidos por carregar as palavras diretamente do coração de Deus. Olhe novamente para a pessoa que está do seu lado agora e fala para ela: você é escolhido, escolhida de Deus. A pessoa que está atrás, para ela não ficar com inveja, fala para ela também que ela é escolhida de Deus. Glória a Deus. O Senhor te diz nessa noite: você é escolhido e escolhida minha, meu. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês carregam um poder, uma chama. O Senhor deu autoridade para a gente. A partir do momento que Jesus se entregou naquela cruz, toda a autoridade e o poder da presença de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E hoje nós temos essa autoridade para poder curar enfermos, expulsar demônios, libertar, transformar as vidas, buscar os cativos, buscar as pessoas perdidas. Esse chamado está sobre a minha e a sua vida nessa noite. E eu creio que em nome de Jesus, se nós estivermos com os nossos corações abertos, sedentos, prontos para uma transformação, hoje esse chamado ele vai ser despertado em nome de Jesus. Não é à toa que o Senhor nos levou hoje para aquela ação social. Não é à toa que o Senhor trouxe uma palavra em relação a chamado no dia que nós fomos cumprir um chamado. Não é à toa. As coisas de Deus, elas são doidas, mas elas têm um propósito. Não é à toa que o Senhor nos levou lá hoje para poder alcançar aquelas vidas que estavam lá. Não é à toa que nós vimos sorrisos de crianças. Não é à toa que nós pudemos ter a oportunidade de estar lá hoje, alegrando algumas famílias. Esse é o maior chamado que o Senhor nos deixa, e todos nós carregamos ele. É muito fácil eu pregar para quem já vem na igreja. É muito fácil eu pregar para quem já conhece a palavra. A pessoa já sabe aquilo que eu estou falando, a pessoa já sabe os versículos. Mas o verdadeiro chamado de Cristo, a verdadeira identidade de Deus, é buscar as pessoas que não conhecem, é buscar as pessoas que não têm um relacionamento, que não têm uma vida, é buscar as pessoas que estão perdidas em vícios. Esse é o maior e o verdadeiro chamado que Deus nos deixa. Que esse chamado não venha se apagar em nós jamais. E que assim como Samuel, esse chamado ele venha se despertar em nós hoje. E a questão não é se Deus nos chama, mas é se nós estamos ouvindo a voz dele. Porque ele está nos chamando. Ele nunca parou de nos chamar. E ele sempre vai continuar chamando. Ele sempre vai continuar chamando você pelo nome. Samuel, Jorge, Camila, Felipe, Gustavo, Jéssica, Juan, Sara, Jonas. Ele vai continuar te chamando pelo nome. Basta você estar disposto a fazer aquilo que ele está te pedindo. E hoje nós iremos aprender algumas lições que nos farão viver um lindo chamado que Cristo Jesus nos pediu para fazer. E a primeira lição que Deus nos deixa para essa noite é: quem foi escolhido não tem escolha. Você é escolhido, você não tem escolha. O Senhor está te chamando hoje. Não adianta você fugir, não adianta você falar eu não quero, eu não vou. Você vai. Jonas não queria também, mas ele foi. Abre comigo em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto.
depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. E o capitão se dirigiu-se e ele disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame o seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele então respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque quando ele foi entrar naquele barco, ele lhes havia contado. E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu ele, que o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram o máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. E então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer para tirarmos a vida deste homem. Não caia a nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida, então, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos, e o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Existe uma pergunta que a partir de hoje você vai começar a fazer para você mesmo, e você vai entender que você é escolhido e escolhida de Deus. Você precisa se questionar: por que Deus te trouxe aqui? Por que Deus me trouxe aqui? Esse reino é dele, a casa é dele, mas por que ele te colocou aqui? Por que você está sentado nessa cadeira nessa noite? Por que você já recebeu livramentos que só ele podia ter te dado? Eu te digo, há um propósito sobre a sua vida, que se você crer, hoje ele vai ser liberado em nome de Jesus. Esse é o motivo de você estar sentado aqui hoje. Esse é o motivo de você já ter recebido diversos livramentos. Porque há um propósito sobre a sua vida, que se você crer, ele vai ser derramado sobre você hoje. Para de normalizar as coisas que têm acontecido na sua vida. Para de normalizar os milagres que você tem recebido. Não é comum, não é por acaso. Foi o Senhor que te livrou. Foi o Senhor que te entregou. Foi o Senhor que tirou você de alguns lugares. Foi o Senhor que colocou você em outros lugares. Porque há um chamado sobre a sua vida, que dependendo do lugar onde você se coloca, esse chamado ele pode se acabar. Mas se você estiver dependente de Deus o tempo todo, para Ele mover você para onde Ele quiser, assim como uma peça de um jogo de tabuleiro, ela é movida, o Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Se você permitir que Ele te coloque e te tire de ambientes onde Ele acha que vai ser melhor. Onde Ele acha não, onde Ele tem certeza. Acorda, porque Deus está te pedindo mais. Ele quer mais de você. Ele quer uma busca maior. Ele quer uma intimidade maior.
Ele quer um pouco mais do seu compromisso. Ele quer um pouco mais do seu desejo pela presença. Ele quer um pouco mais da sua renúncia. Ele quer um pouco mais do seu tempo com Ele. Para de fugir, para de recuar, apenas se entregue por completo. Apenas se derrame na presença e diga: eis-me aqui, Senhor. Estou disposto a cumprir o chamado que está sobre a minha vida. Independente do que eu tenha que fazer, independente dos lugares que eu tenha que parar de ir. Deixa eu te dizer uma coisa, porque independente se você fugir como Jonas fugiu, o propósito vai se cumprir. Deus, Ele vai te resgatar, Ele vai te pegar, mas há consequências. Jonas teve consequências. Não espere que o peixe te engula, para que o seu propósito se cumpra. Seja mais sábio, e antes de que o peixe venha e te pegue e te devore, se derrame na presença de Deus, porque quem é escolhido não tem escolha. Você pode tentar fugir para onde você quiser, mas o propósito que está sobre a sua vida, ele vai se cumprir, e Deus vai te buscar aonde você estiver, porque quem é escolhido não tem escolha. Glória a Deus. E nossa segunda lição de hoje quer nos ensinar que para que a gente entenda qual é o nosso chamado, nós precisamos continuar avançando. Repita comigo: continuar avançando. E o chamado de Deus, ele vem com desafios e gigantes para que a gente enfrente durante o caminho, durante o processo. José foi chamado através de um sonho, mas antes de ele viver o propósito dele, ele teve que enfrentar a traição para os seus irmãos. Ele teve que enfrentar a escravidão. Ele teve que enfrentar a prisão. José passou por desafios para que o seu chamado fosse realizado. Davi foi ungido rei, mas antes ele precisou enfrentar Golias, fugir de Saul e esperar anos para tomar o trono. Ou seja, o propósito está sobre as nossas vidas, mas se a gente não entender que o processo ele precisa ser superado, os gigantes eles precisam ser vencidos, o propósito ele não vai chegar. Ou seja, entenda hoje, você precisa passar pelo processo, você precisa continuar avançando, você precisa continuar com ânimo, com força, porque é quando você está mais fraco que você precisa clamar a presença de Deus. Não é quando você está fraco que você fala: agora eu já estou fraco, eu vou desistir. Não, é quando você está fraco que o Senhor vem e te aperfeiçoa. Basta você continuar ao lado dele, porque ele vai vir, ele vai te dar força. E assim como José, assim como Davi, você vai conseguir superar esses obstáculos e chegar ao seu propósito, e chegar ao objetivo na onde o Senhor te chamou para estar. Toda promessa, ela exige um processo, e todo processo exige constância. Está difícil, está doendo, continue avançando. Está ruim? Continue avançando. Eu não aguento mais. Continue avançando. Eu estou desanimado do meu propósito, eu estou desanimado da minha vida. O Senhor te diz: continue avançando. Continue avançando. Continue avançando. O Senhor te chama para continuar avançando nessa noite. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Talvez hoje você esteja enxergando as dificuldades, mas o Senhor te diz: fecha os teus olhos carnais, abre os olhos espirituais, porque mesmo em meio às dificuldades eu vou fazer com que você continue avançando, continue crescendo, continue conquistando, continue superando, e os obstáculos eles serão vencidos em nome de Jesus.
Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, Deus te chama para continuar avançando. O processo, ele não é o fim, mas ele é o início do cumprimento do propósito de Deus. Deus não nos chama para uma missão que não somos capazes de cumprir. Se Ele te mandou ir, prossiga. Se Ele te mandou continuar, continue avançando. Mesmo que esteja dolorido, mesmo que esteja demorando para o seu propósito se cumprir. As coisas não são no nosso tempo, as coisas são no tempo de Deus. E assim como a Bíblia diz, um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos é como um dia. Então você só precisa ter paciência e fé em entender que a sua vontade não é a vontade perfeita, mas a vontade de Deus é a vontade perfeita. E uma coisa que o Senhor tem me incomodado demais é que muitas vezes nós já sabemos qual é o nosso chamado, nós já sabemos qual é o nosso propósito, e nós colocamos um fardo grande demais nisso. Nós dificultamos muito as coisas. A minha dificuldade é muito grande, o meu processo é muito grande. É porque você não sabe do seu irmão, é porque você não sabe do seu parente, é porque você não sabe das pessoas que estão ali agora, na chuva, onde não tem onde morar, não tem onde ficar. É porque você não sabe das pessoas que moram lá no pasto, que são dependentes químicas. É por isso que o seu processo está grande. Porque a gente anda com aquele abajur igual de cachorro, a gente não enxerga o que está ao nosso lado. A gente só enxerga as nossas vidas, os nossos pés, aquilo que está na nossa frente. É fácil demais falar que o nosso chamado está pesado, que o nosso processo está dolorido. Agora, quando nós nos colocamos no lugar das pessoas para entender que a nossa dificuldade não é o fim do mundo, nós vamos entender que o nosso propósito, ele dá para ser cumprido. A Bíblia diz que o fardo é leve, o jugo é suave, e a partir do momento que nós entendemos cada visão que Deus nos dá, nós vamos viver o propósito. Só não pare de avançar. É tempo de se levantar, igreja. É tempo de lutarmos com todas as nossas forças, contra todos os principados e potestades. É tempo de lutarmos com toda essa iniquidade que tem entrado no mundo. É tempo de continuar prosseguindo, porque esse é o nosso chamado. O nosso chamado, ele depende da nossa força, da nossa fé em continuar avançando, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo em meio aos fins dos tempos. Os fins dos tempos estão chegando, a promessa está se cumprindo, mas se nós continuarmos avançando, nós vamos estar debaixo da palavra e debaixo do propósito de Deus. E a terceira lição que Deus quer nos ensinar nessa noite, para que a gente entenda que nós temos um chamado, nós carregamos um propósito, é que existe uma recompensa para o seu sim. Da mesma forma que existe uma consequência para o seu não, existe uma recompensa para o seu sim. Quando você entende que você tem um chamado, você tem uma promessa de Deus, e você não foge e continua avançando, você vai desfrutar dela assim como José desfrutou. Ainda que você passe pelos problemas, você vai chegar no seu propósito. Você vai desfrutar dela assim como Davi desfrutou. Você vai desfrutar dela assim como Samuel desfrutou. E há recompensas para aqueles que escolhem esperar e obedecer a voz de Deus. Jonas, ao obedecer a voz de Deus, ele viu uma cidade inteira se arrepender e ser salva. Paulo, antes que perseguia cristãos, ao dizer sim a Jesus, se tornou um dos maiores missionários da história. Vocês estão preparados para começar a partir de hoje a impactar as vidas, a impactar gerações, a ter o chamado cumprido? Hoje, pelo seu sim, o Senhor está te levantando e derramando mais autoridade sobre a sua vida. O Senhor hoje está te capacitando, Ele está te preparando para enfrentar o que for necessário, para passar por todos os obstáculos que for preciso, e para acessar lugares que for necessário, para que você mude os ambientes de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Porque a partir de hoje, Ele não te chama mais pelo nome, mas Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, porque Ele quer caminhar ao seu lado, assim como um pai não gosta de ficar longe do seu filho. E Ele nos diz hoje
Em Mateus 28, 18 e 20 diz: Então Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor hoje Ele derrama autoridade sobre a sua vida, para que você tenha o seu chamado completo pela presença dEle. E quando você entender que esse chamado, ele exige uma renúncia, ele exige sacrificar os seus desejos, as suas vontades, e ter uma vida dedicada ao Senhor, você vai ver os frutos que você vai dar. Talvez você só não tenha dado fruto hoje, porque você não tem se colocado no lugar onde Deus te pediu. A partir do momento que você se colocar onde Deus te pediu, você vai começar a ver as recompensas da sua renúncia, as recompensas daquilo que você fez, mesmo quando a sua vontade não era aquela. Não enterre o chamado que Deus tem para você. Deus te chamou, e é porque há um propósito sobre a sua vida. Se você sente que tem fugido como Jonas, parado no processo ou duvidado da recompensa, hoje é a noite para dizer sim ao seu chamado. O Senhor te chama nesta noite. Ele fala: vem mais perto, vem do meu lado, porque hoje eu vou derramar o meu propósito sobre a sua vida. Hoje eu vou fazer com que você saia daqui diferente. Hoje eu vou fazer com que você tenha a sua vida transformada. Hoje eu vou fazer com que você seja um mensageiro, um profeta, um pastor, um missionário. Hoje o Senhor está levantando pessoas neste lugar para cumprir o chamado no qual foi imposto. Se levante no seu lugar neste momento. O Senhor vai começar a ministrar no seu coração neste momento. O Senhor vai começar a te visitar neste momento. O louvor vai começar a tocar. Você vai começar a sentir uma presença. Você vai começar a ser visitado pelo Senhor neste momento. Porque eu creio que a partir deste momento, o Senhor vai começar a visitar você, entrar no seu coração, entrar na sua mente, esvaziar as suas vontades, esvaziar tudo aquilo que você tem tomado conta por seus próprios desejos. E a partir deste momento, o Senhor vai começar a ministrar sobre a sua vida e falar que: filho, filha, você é capaz. Filho e filha, continue avançando. Filho, filha, quem é escolhido não tem escolha. Você é escolhido meu. Há recompensas para você que aceita o chamado do Senhor, e hoje Ele vai derramar sobre a sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.